Fala, gurizada, tudo beleza? Na aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre as progressões aritméticas. Como é que funciona uma progressão aritmética? A primeira coisa que a gente tem que ter na nossa cabeça, uma progressão aritmética é uma sequência que segue um certo padrão, ou seja, cada termo vai ser gerado como? Cada termo vai ser gerado a partir de um termo anterior mais uma constante. E essa constante é o que a gente chama de razão. Importante salientar que nas progressões aritméticas essa razão ela é chamada de uma razão R. Como assim? Vamos pegar de uma forma genérica. Como é que a gente pode determinar essa razão? Vamos supor, se eu quero chegar do primeiro termo no segundo termo, eu tenho que somar uma razão, eu tenho que fazer essa soma de uma razão, ou seja, eu posso dizer que o segundo termo é o primeiro termo mais uma razão. E com isso, se eu quiser isolar o R da minha razão, eu vou ter o quê? Que a razão é calculada pelo segundo termo menos o primeiro termo dessa sequência. Outra forma, eu posso gerar o terceiro termo e basta eu pegar o segundo termo e somar uma razão. Então eu posso dizer que o terceiro termo dessa sequência é igual ao segundo mais uma razão. E eis que eu chego então que a minha razão também pode ser calculada da seguinte forma, pegando o terceiro termo menos o segundo termo. Uma outra forma, vamos pensar, se eu quero chegar no quarto termo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o terceiro termo e somar uma razão, ou seja, eu posso dizer que o quarto termo dessa sequência vai ser quem? Vai ser o terceiro mais uma razão. E com isso eu diria para vocês que a razão pode ser calculada entre o quarto menos o terceiro. E assim de formas aleatórias. E se eu quiser chegar ainda no último termo, o que eu teria que pensar? Eu deveria pegar o penúltimo termo e somar essa razão. Então pensa comigo, quem é que seria esse último termo? Seria o penúltimo termo dessa sequência mais uma razão. Só que como a minha ideia é calcular a razão dessa progressão aritmética, eu posso dizer então que a razão dela vai ser um termo menos o seu antecessor. Beleza? Essa é a forma que a gente calcula a razão. A gente deve pegar um termo e subtrair do seu antecessor. Pensando um pouco aqui nessa ideia, existe uma classificação dessa PA. E essa PA ela pode ser classificada sempre conforme a sua razão. Se a razão dessa PA for um número maior do que zero, a gente diz o quê? A gente diz que essa PA ela é uma PA crescente. Bom, mas como assim? Me dá um exemplo aí, professor. Tá, vamos pegar aqui, olha só, uma PA crescente, tá? Uma PA crescente. O primeiro termo 2, depois 4, depois 6, depois 8, depois 10. Ou seja, essa é uma PA finita, aonde eu tenho que a minha razão é exatamente igual a 2 unidades, porque para gerar cada termo dessa sequência, eu pego o termo anterior e somo 2 unidades, beleza? Tá, se a tua razão for um número menor do que zero, a gente diz que essa PA ela é uma PA decrescente, tá? E se essa PA é decrescente, não te esquece, a razão vai ter que ser menor do que zero. Dá um exemplo aí, vamos pegar assim, ó, nesse caso, né, pegando 3, depois 0, depois menos 3, menos 6, menos 9, e aí tá mais do que bom. O que a gente consegue perceber? Que eu sempre estou somando menos 3 unidades, ou seja, para gerar cada termo, eu subtraio 3 unidades, e se eu subtraio 3 unidades, esses números estão ficando cada vez menores. E se a tua razão for exatamente igual a zero, a gente diz que essa PA ela é uma PA constante. Tá? É uma PA constante também, podendo aparecer o nome para vocês como uma PA estacionária. Tá? Como assim? Dá um exemplo. De novo, não precisa te preocupar que eu te dou um exemplo. Olha só que barbada. Vamos pegar aqui ó, o número 4, depois 4, depois
4, depois 4, e assim tá mais do que bom. O que tu pode perceber? Que eu estou somando 0 unidades, e se eu somo 0 unidades, esse número sempre fica estacionado, ou seja, sempre fica no mesmo padrão, tá certo? Propriedades que tu precisa saber lá para tua prova, tá? O que tu precisa te ligar? Primeira coisa que tu precisa saber aqui é o famoso termo médio. E como é que a gente calcula o termo médio de uma progressão aritmética? Eu devo pegar o primeiro termo mais o último termo dessa sequência e dividir por 2. Mas por que que isso aqui acontece? Galera, isso aqui acontece se tu igualar as razões. As razões que a gente calculou de forma genérica, a gente consegue trabalhar com esse cara. É só tu analisar. Pega 2 vizinhos, vamos pegar essa nossa primeira sequência aqui, 2, 4, 6, 8 e o 10. Se eu somar o 2 com o 10 vai me dar 12. 12 dividido por 2 vai me dar 6. Só que não preciso pegar o primeiro e o último. Eu posso pegar o segundo e o penúltimo. Olha só, 4 mais 8 dá 12, dividido por 2 também vai me dar 6. Ou seja, o que eu quero que tu chegue aqui a uma conclusão? Eu quero que tu chegue à conclusão que termos equidistantes, a soma de termos equidistantes sempre vai ser a mesma. Ou seja, se eu pegar o primeiro termo e somar com o último, é a mesma coisa que eu pegar o segundo termo dessa minha PA e somar com o penúltimo termo, e assim sucessivamente, somando termos para dentro. Dos extremos para dentro, essa soma sempre vai ter que ser igual. E a dica, soma sempre os índices. A soma dos índices tem que ser igual, tá? Olha só, 1 mais n, dá 1 mais n. 2 mais n menos 1. 2 menos 1 vai me dar 1 e vai me sobrar o quê? N mais 1, que é a mesma coisa que 1 mais n. Entenderam a jogada? É só tu somar índices. Se tu somar índices, tu vai ser feliz. Um exemplo, olha só, para verificar se esses termos são equidistantes. Pegando mais um exemplo para ti, ó. Se eu somar o 10º termo com o 4º termo, ele vai equivaler a quem? A eu somar o primeiro com que termo? É só tu analisar. 10 mais 4 dá 14. 1 mais quem também vai me resultar em 14? Vai ser 13. Então aqui eu teria os meus termos equidistantes, porque 10 mais 4 dá 14 e 1 mais 13 também vai me resultar em 14, tá? Então, tu sempre toma esse cuidado. Na PA, tu sempre vai somar os índices conforme estiver aparecendo o sinal de mais. Se aparecer um sinal de menos aqui entre esses teus termos, entre as posições, tu subtrai esses teus índices. O termo geral, como é que a gente escreve um termo geral? A gente escreve um termo geral a partir de um primeiro termo dessa nossa sequência. Como assim? Vai ser repetitivo o que eu vou falar aqui, porque já vem lá do jeito que a gente calculou a nossa razão. Pensa comigo aqui. A gente viu antes que para eu gerar o segundo termo, eu tenho que pegar o primeiro termo e somar uma razão. Então, eu vou escrever isso. Eu posso dizer que o segundo termo é igual ao primeiro mais uma razão. Só que, olha só, se eu for gerar o terceiro termo, eu tenho que pegar o segundo termo e somar uma razão. E aí tu pensa comigo, eu posso então dizer que o terceiro termo é quem é o segundo mais a razão. Só que analisa comigo aqui, ó, olha só, eu sei quem é esse segundo termo aqui. Esse segundo termo, ele equivale exatamente ao primeiro termo mais a razão. Ou seja, de uma forma geral, eu posso dizer que o terceiro termo, a partir do primeiro, eu tenho que somar o quê? Eu tenho que somar duas razões, porque eu vou ter a razão aqui, mas essa razão vai me dar duas razões. Não entendeu? Vamos escrever o quarto termo. Pensa comigo.
para eu chegar no quarto termo, eu tenho que pegar o terceiro termo, olha só, vamos lá, então eu tenho que o quarto termo vai ser quem? Vai ser o terceiro mais uma razão, só que olha só o que tu já sabe quem é esse teu terceiro termo aqui, o teu terceiro termo a partir do primeiro, a gente disse que era o primeiro mais duas razões, então nada me impede de escrever que o quarto termo é o primeiro mais três razões, e se tu analisar comigo, olha só que loucura isso aqui, olha só, se tu analisar, se tu quer chegar no enésimo termo, o enésimo termo ele vai ser o seu antecessor mais uma razão. Só que esse enésimo termo menos um, né, o penúltimo termo, o que ele vai ter? Ele vai ter exatamente escrito como primeiro, mais uma razão, mais uma razão, mais uma razão. Ou seja, eu posso dizer de uma forma geral que o enésimo termo, a partir do primeiro, eu vou ter que somar o quê? Vai ser exatamente N menos uma razões. O que eu quero que tu te ligue aqui? Para te chegar numa forma geral, lembra, subtrair índices para saber quantas razões tu tem que somar. Então, o termo geral é o enésimo termo. A partir do primeiro, quantas razões tu soma? Tá vendo que tu tá tendo os teus termos separados por um sinal de igual? Então, tu subtrai os índices. N menos 1 vezes a quantidade de razões que tu vai ter entre eles. Ou seja, isso significa que tu sempre vai ter uma razão a menos do que a quantidade de termos. E aqui deixando um bônus para vocês pensarem, que eu ainda posso dizer o quê? Que um enésimo termo, um termo qualquer, a partir de outro termo qualquer, tu vai somar o quê? Tu vai somar sempre a diferença entre os índices, ou seja, N menos K razões, tá? Essa é o que eu chamo de fórmula de termo geral. A gente sempre consegue escrever qualquer termo em qualquer posição. Basta eu subtrair os seus índices porque eles estão separados por um sinal de igual. Beleza? Falando agora para encerrar o nosso assunto de progressões aritméticas, a gente tem que falar um pouco sobre a soma dos N termos de uma PA, ou seja, a soma dos termos finitos de uma sequência, que é a nossa PA aqui. Bom, vamos pensar como é que foi desvendado esse cara aqui de uma forma bem simples de resolver, tá? Não tem mistério, é bem barbada. Quem descobriu isso aqui foi uma criança que tinha só por volta de 7 anos, o pequeno grande Gauss. O Gauss foi desafiado a somar os 100 primeiros números naturais maiores do que 0. E para isso, o Gauss ele se usufruiu de uma tática. Ele pegou e fez uma tática aqui. Ele pegou o primeiro termo e somou com o último termo dessa sequência. Quando ele pegou o primeiro termo e somou com o último termo dessa sequência, ele percebeu que 1 mais 100 se resultava exatamente em 101. Só que ele também se ligou que quando ele pegasse, por exemplo, o segundo termo e somasse com o penúltimo termo dessa sequência, ou seja, 2 mais 99, ele percebeu que isso também resultava em 101. E aí ele foi assim sucessivamente, pensando de uma outra forma, pegou o terceiro termo dessa sequência e somou com quem? E somou com o antepenúltimo. E quando ele somou, para o desespero dele, ele pensou que 3 mais 98 também te resultava em 101. E aí ele percebeu o quê? Que sempre que ele somasse termos equidistantes a um centro, essa soma era exatamente igual, ou seja, a ideia de termo médio que eu passei para vocês anteriormente, tá? Ou seja, no momento em que ele percebeu que somando o primeiro com o último termo dava 101, depois o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo e assim sucessivamente, essas somas sempre seriam iguais. E a cada 2 termos somados,
ele tinha um novo único termo. Ou seja, ele pensou direto que essa soma dos 100 termos, dos 100 primeiros números naturais maiores do que zero, daria o que seria 101, que é a soma desses termos, vezes a quantidade de termos. Como ele tinha 100 termos, agora ele vai ter exatamente 50 termos, porque vai te resultar exatamente na metade de termos que tu tem. Ou seja, 101 vezes 50, isso vai me resultar em 5.050. Essa é a soma dos termos, dos 100 primeiros termos, 100 primeiros números naturais, maiores do que zero. Só que ele percebeu que se ele quisesse somar qualquer cara, o que ele teria que fazer? A soma dos n termos seria quem? Seria o primeiro termo mais o último termo. Por quê? Porque a soma de termos equidistantes sempre tem que ser igual, dividido por 2 vezes a quantidade de termos que essa sequência tem. Isso comumente cai na prova do Enem. O Enem ama cobrar a soma dos n termos. Só que quando o Enem cobra a soma dos n termos, normalmente são 10 ou 20 termos. E a minha recomendação é que 10 ou 20 termos tu some no braço. Beleza? Gurizada, esse é o assunto de progressão aritmética. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau!